Olá, meu nome é Frederico de Martins Silva, sou médico, psiquiatra e junto com o Centro Terapêutico Novo Mundo e toda a sua equipe multidisciplinar, lutamos diariamente contra uma doença que cada vez mais vem destruindo lares e vidas no Brasil e no mundo, a dependência química de álcool e drogas. Hoje vamos conversar sobre como funciona, como evolui, como identificar e principalmente quando e como ajudar aquele amigo ou familiar que sofre com abuso de uso de substâncias. Muitos me perguntam como sei se sou usuário ou dependente. Esse conceito sobre essa divisão muitas das vezes tem apelo popular e não médico. Por exemplo, quem nunca ouviu alguém falar, ele é cachaceiro, alcoólatra, vive no bar, o filho da minha vizinha é maconheiro, não quer nada da vida. O filho de fulano é drogado, não trabalha, vive pelas ruas. Assim, temos que a medida que traduz se sou ou não doente é o grau de prejuízo nas atividades de vida diária e o sucesso profissional. Uma grande maioria dos meus pacientes vem em meu consultório com essa linha de pensamento. E se eu te dissesse que não é bem assim que funciona? A diferença entre o usuário, seja ele de álcool, maconha, cocaína, medicamentos e outras drogas, e o dependente, é que eles nascem assim. O usuário nasce com o sistema de controle do uso, o sistema de saciedade íntegro, funcionando perfeitamente. Ou seja, seu organismo o avisa que está satisfeito. E o dependente nasce com a propensão à falha do sistema de controle. Essa é uma característica hereditária que se manifesta em algum nível ancestral de seus antepassados, podendo ser por parte de mãe ou por parte de pai. Vamos entender melhor esse sistema de controle? Quando você vai beber água, precisa pensar, racionalizar e contar o quanto já tomou de água? E se ainda precisa de mais? Ou seu corpo avisa, através de uma sensação que já a tomou bastante e está satisfeito? Perceba que esse controle, a saciedade, não é racional. É uma sensação que me diz que estou satisfeito. Assim funciona com o usuário. Darei o exemplo do uso de álcool, porém, isso cabe também às outras substâncias e comportamentos compulsivos, como jogo e sexo. Quem não conhece alguém que já fez uso comedido de álcool? Usa pouco, se sente satisfeito. Usa socialmente. Se faz por algum período uso de antibiótico, por exemplo, fica sem uso de álcool sem nenhum problema ou sofrimento. Esse é o usuário. É aquele que fez uso de maconha ou cocaína na adolescência, mas por inclusão social, em algum grupo, e quando se tornou adulto, casou, arrumou trabalho, filhos e outras obrigações que requisessem mais tempo de sua atenção. E fez então a escolha de não mais fazer uso e sem qualquer dificuldade. Já o dependente, quando entra em contato com o uso de substância, inicia uma desregulação do controle da saciedade. Lembrando que esse controle nasceu com defeitinho de fábrica. Na ausência desse mecanismo funcionando perfeitamente, quem assume o controle é o racional. Não há o aviso do corpo para se sentir satisfeito. Por muitas vezes, mesmo ocasionalmente, o uso é compulsivo. Um alcoolista, por exemplo, pode beber uma vez ao mês e mesmo assim ser um dependente. Não vamos medir a doença pela frequência do uso, e sim pela compulsão com que o faz, que é a tradução da ausência do mecanismo de controle da saciedade. Em inúmeros casos, a pequena quantidade de substância é suficiente para alterar os comportamentos. Essa informação também é importante para caracterizar a dependência química. Precisamos entender que estamos falando de um monstro em desenvolvimento. Ainda não tem garras e nem dentes afiados. No início da dependência, o uso pode ser ocasional, em situações justificadas, festas, eventos. Muitas das vezes, o padrão de uso é compulsivo, e quando não o é, o racional tenta fazer o controle. Por exemplo, hoje vou parar por aqui
estou fazendo uso de álcool, hoje vou parar por aqui, porque amanhã tenho que trabalhar cedo. Porém, não há presença da saciedade, e sim o controle racional do uso, percebe? Já o usuário se sente satisfeito sem precisar racionalizar o uso. Lembrando que a doença é progressiva. Isso faz com que, em cada uso compulsivo e na ausência do controle do sistema de saciedade, o desejo que impulsiona o uso cria uma memória de até onde a compulsão poderá se desenvolver. Funciona como um elástico. Cada vez que uso a substância, esse elástico se expande. E embora tenha a tendência de voltar à intensidade original, já sabe até qual intensidade pode progredir. Quando o uso se torna recorrente, esse elástico não tem tempo suficiente para voltar ao tamanho original, causando aumento progressivo do desejo. O controle racional do desejo tem um limite. E é ao ultrapassar esse limite que o racional, que anteriormente ajudava no controle, perde seu poder de ajuda e fica escravizado pelo desejo. O racional, então, agora trabalha a favor do desejo. É então que surgem as histórias, as mentiras, as manipulações, muitas das vezes inconsciente para favorecer o uso da substância. É nesse momento que temos contato pela primeira vez com os dentes e garras da doença e começamos não mais reconhecer os nossos entes amados. O esposo amoroso e atencioso fica distante e apático. O filho respeitoso e admirável se torna irresponsável, isolado em seu quarto, trancado. O pai sensível e presente apresenta episódios de irritabilidade e explosividade. Então começamos a ouvir: a maconha é do meu amigo. É só um pino de cocaína que o colega deixou no meu carro. Sem beber eu não consigo dormir. São tantas as desculpas e histórias que dá para fazer um livro. Importante entendermos hoje que a escravidão da doença não se resume ao uso de substância, e sim a mente trabalhar para ela. A liberdade mais preciosa que temos é a liberdade de pensamento. Uma mente escravizada que tem um único mestre, o uso de substâncias, vive à disposição dele. Todas as crenças são destruídas aos poucos, se ao menos nos darmos conta disso. Vejo pais de famílias que dizem dirigir melhor quando estão sob efeito de álcool. Vejo empresários usando álcool e cocaína antes de reuniões para se sentirem mais seguros e menos ansiosos. Alunos inteligentes fumando maconha para frequentarem as suas aulas de faculdade e justificando com o melhor rendimento e, no final, desenvolvendo esquizofrenia. Vejo o uso de substâncias para fins diversos e com justificativas patológicas. Eu vejo crenças seguras e estruturas de personalidade sendo destruídas por infinitas desculpas. O pior de tudo é que essas desculpas têm total sentido para o dependente. Isso colabora muito para o desenvolvimento da doença. Ok, identifiquei que meu familiar tem a doença. Vem fazendo uso indiscriminado e compulsivo, com alterações de comportamento, e não parece mais a mesma pessoa. O que faço? Vamos pensar junto? Se a doença é progressiva, é preciso identificar que fase estamos. Precisamos saber se há ainda algo racional a nosso favor. De alguma maneira ele ainda consegue frear o uso? Há possibilidade de diálogo? Consigo expor o grau de sofrimento familiar? Arrependimento e afeto sincero? Por que do afeto e do arrependimento? Ao desenvolver da doença, o paciente fica cada vez mais instintivo e menos afetuoso. Perde-se contato com sua essência. O bom neto rouba a aposentadoria da avó para comprar drogas. Nessa fase, o impulso é mandatório e nada racional. É de rotina queixas familiares de vendas de utensílios domésticos, celulares, notebooks, para troca por substâncias. Quando há possibilidade de diálogo,
arrependimento sincero, sem a manipulação, seguido de pedido de ajuda, para acompanhamento, tratamento, podemos ainda estar diante de uma fase mais inicial da doença. Nessa fase, o grau de prejuízo ainda é baixo. Não houve incidentes que colocaram a vida do paciente ou de outros envolvidos em risco. E ainda temos um campo fértil para intervenção. Minha experiência me diz que quando o uso de substância se inicia antes do fechamento da estrutura da personalidade, que varia entre os 18 e 21 anos, o tratamento é mais delicado. As alterações de comportamento geradas pelo uso de substâncias se mesclam com o que se entende da própria personalidade. Isso gera na personalidade como se fosse uma escultura de pedra e barro. Quando em acompanhamento, o paciente inicia o processo de desconstrução das alterações de comportamento geradas anteriormente pelo uso, retira-se o barro e fica a estrutura de pedra, porém fragmentada. Parece ao paciente uma sensação de estranhamento, uma dificuldade de autoidentificação. Parece que falta um pedaço. É necessária, então, a criação de nova estrutura de funcionamento. Há tendência em todos nós ao menor gasto de energia mental e física. Portanto, um programa intensivo muitas vezes é necessário para que não volte a caminhar como antigamente. Principalmente nos adolescentes, em formação ainda das raízes da personalidade. Vamos relembrar a estrutura elástica do desejo que conversamos há pouco? E assim podemos desenvolver melhor a estratégia do cuidado e de como intervir. Lembramos que o desejo é progressivo e regulado pelo consumo. A falha no sistema de saciedade força o racional a executar o controle de algo que deveria ser inconsciente e orgânico. O sistema elástico, com uso compulsivo, cada vez mais frequente, ultrapassa a capacidade racional do controle. E nesse momento o racional é escravizado pelo desejo. Como sabemos que o racional já está a serviço do desejo? Muitas das vezes, essa não é uma tarefa fácil. Para isso, precisamos entender que o indivíduo carrega em si crenças, conceitos éticos, morais, que não são corrompíveis. Vamos caracterizar o racional, essa alegoria usada no exemplo do elástico, como esse conjunto de elaborações mentais e emocionais. Ao longo do desenvolvimento da doença, essas crenças vão sendo desvirtuadas com o objetivo de facilitar o uso. Por exemplo, eu devo dirigir sob efeito de álcool? Eu devo usar cocaína em casa, escondido dos filhos e da esposa? Eu devo usar alguma substância para trabalhar? Devo usar alguma substância para ajudar no meu humor, para lidar com a ansiedade ou com sintomas depressivos? Né? Tá correto o uso de substância para me sentir mais livre, desinibido? Me ajudar a lidar com os problemas do dia a dia? Todos temos respostas muito parecidas para essas questões. E muitas outras, não temos? Pelo menos todos que não sofrem pela escravização da doença. É de senso comum que não podemos dirigir após ter feito uso de álcool. Quando temos obrigações familiares, o uso recreativo de substância se torna incompatível com a rotina do lar. E os exemplos que queremos dar para os nossos filhos na criação deles. Sabemos que não é entorpecendo a mente que lidamos com os problemas do dia a dia. Afinal, droga não é varinha mágica que faz desaparecer nossas dificuldades. Todos sabemos disso, todos. Portanto, quando esse contexto patológico que traz sofrimento já está instalado, é necessário afastamento total do uso de substâncias, por no mínimo 90 a 120 dias, para que o sistema devolva ao racional a possibilidade de contato com a essência do paciente novamente. Algumas pessoas conseguem com muita determinação que isso seja feito ambulatorialmente, em consultório. Na maioria das vezes, a internação é necessária. Tanto para interromper o ciclo do uso compulsivo, para que o sistema elástico do desejo volte a ser inibido pelo racional,
quanto para proporcionar um programa intensivo de aprendizado. Assim, conseguimos munir o consciente de ferramentas para lidar com a doença. Conhecimento e, principalmente, autoconhecimento é poder de batalha para o dependente químico. Porém, não é apenas interrompendo o uso de substância que o dependente químico se prepara para cuidar da sua doença. Lembrando que a doença não tem cura e que o cuidado é para sempre. Após a reestruturação da rotina, sem o uso de substância e o rompimento do ciclo de compulsão involuntária, é preciso melhorar o repertório de escolhas e de vida. Agora, juntos, vamos construir uma linha possível do processo de recuperação. Compreendemos que primeiro necessitamos criar um distanciamento com as substâncias. Pode ser por meio de internação ou dos evites, evitando pessoas, lugares e circunstâncias. Claro que não é possível isolamento eterno. Porém, uma rotina sem trajetórias que favoreçam o uso de drogas dá sustentação ao novo funcionamento e tempo necessário para o amadurecimento das convicções no autocuidado. Medicações orientadas por um médico especializado podem ajudar no período dos efeitos de adaptação sem as substâncias. Por exemplo, com a melhora de sintomas depressivos, ansiosos, nas alterações da estabilidade do humor, da impulsividade, na melhora do sono e dentre outros sintomas. Assim, proporcionamos menor grau de sofrimento e favorecemos uma melhor chance de recuperação. Entenda aqui que não me refiro às comorbidades, ou seja, outras patologias psiquiátricas ligadas ao uso de substância. Essas sim deverão ser cuidadas com médico especializado, deixando ao psiquiatra a estratégia medicamentosa adequada. Pois bem, já temos nosso paciente distante do uso, medicado ou não, com estratégias traçadas para os evites. Qual o próximo passo? Como evitar que ele volte a fazer as mesmas escolhas? Essa é a pergunta mais difícil de se responder. Afinal, só o paciente pode respondê-la. Porém, podemos ajudá-lo a ter mais recursos e possibilidades de escolha. Como? Melhorando o repertório de escolhas por meio de melhora do repertório existencial. Como assim? Vamos lá. Partimos do princípio que existe uma ferramenta que nos resume. Como seria se eu precisasse avaliar todas as minhas experiências de moda antes de escolher essa camisa aqui que visto hoje? Provavelmente não sairia da frente do guarda-roupas. Ou mesmo se tivesse que avaliar todas as minhas experiências gastronômicas anteriores para decidir qual comida pedir em um restaurante. Talvez eu até desmaiaria de fome. Para isso, o consciente consegue resumir nossas vivências para seguirmos em nossa trajetória. Imagine que todas as nossas vivências importantes são gravadas dentro de nós e revividas em loop, em reprodução automática, a nível inconsciente. Por isso, quando acessamos uma memória importante, ela vem carregada de emoções e sentimentos. Essas emoções e sentimentos alimentam bolsões emocionais, que se ligam entre si de acordo com a multiplicidade emocional de cada vivência. Com o uso de substâncias apoiado em emoções, os bolsões emocionais criam um vínculo entre a emoção e o uso. Basta então reproduzir em nova experiência emoções similares àquelas quando em uso para despertar processos inconscientes do desejo. Por exemplo, um alcoólatra que entrou em ciclo compulsivo de uso por ter sido desligado da empresa que trabalhava, ou quando passou pelo divórcio. Em todos esses exemplos, o uso tinha link emocional com a raiva, com a angústia, com o sentimento de menos-valia, de ruína, de tristeza, etc. Todas as vezes que esse paciente passar por problemas similares, terá uma propensão maior a desencadear um processo inconsciente de reconciliação com o uso do álcool. Portanto, quanto maior for a quantidade e diversidade emocional das novas vivências em abstinência, maior a chance que o paciente tem de não voltar aos mesmos mecanismos de funcionamento que alimentam a doença.
Assim, criamos novo repertório inconsciente para escolhas dos pacientes. Nesse caso, toda a vivência é bem-vinda. Momentos de tristeza, de raiva, de euforia, todos são bem-vindos se geram padrões de referência de não uso. Quanto maior a rede de apoio, maior é o repertório de vivências. Vejamos um fato interessante na recuperação. Em meus pacientes que estão mais tempo em recuperação, há sempre um projeto de vida que envolve, em algum nível, a temática dependência química. Alguns se formam como colaboradores na área, outros gerenciam grupo de anônimos ou alimentam projetos pessoais de ajuda àquele que tem a mesma patologia. Com essa postura, aumentam generosamente seus bolsões emocionais com informações e sentimentos de gratidão por seguirem abstinentes e sensação de completude com os novos frutos do novo estilo de vida. E mesmo em dificuldades, as vivências positivas da nova trajetória dão significado e fortalecem a resiliência do paciente. A promoção do autocuidado na recuperação é para toda a vida. Engajamento no tema em algum aspecto é de manutenção obrigatória para o adormecimento da doença. Minha mensagem final para você que vem sofrendo, vendo seus negócios, relacionamentos, seu lar sendo destruído por uma doença que escraviza aquele que a tem, procure ajuda profissional. Com bom direcionamento e cuidado, sua vida pode ter cor outra vez. Espero poder ter te ajudado de alguma maneira. Nos vemos em uma próxima.